feliz de estar aqui nessa tarde mais uma vez, nesse culto de adoração a Deus. Humildemente nós estamos aqui, eu e minha esposa, para congratularmos com as bênçãos que Deus tem derramado neste lugar. Glória a Deus. É para mim um privilégio muito grande de poder falar, poder abrir a boca e agradecer. Primeiro porque Deus tem me dado uma companheira que tem estado do meu lado todo esse tempo. E a gente tem visto frutos de frutos. E para nós é um grande privilégio, porque Deus fez todas essas coisas. E hoje podemos compartilhar também, ver a irmã Rosana dirigindo o culto. Isto é uma vitória. Ver seu esposo dando testemunho. Isto é uma vitória. É crescente. É produtivo. É de Deus. A vida do Samuel e Helena, a vida do Spencer, sua esposa, os demais. O que Deus tem feito? E o que nós temos feito? Nós não temos feito nada. Quando a gente pensa que está agradecendo, que está bem lá no alto, nós somos ingratos, infiéis. E Deus continua na sua posição fiel, fidelíssimo. E nós ficamos perplexos com a atuação de Deus. Glória a Deus. Amém. Os nossos filhos, nossos netos. E eu fico muito feliz. Glória a Deus. Amém. A palavra que ora em apreço, nós temos em mente, é uma exortação, mas para nós todos, porque o que é dito é a palavra de Deus. E quando ela é falada, lida, refletida, examinada, e quando ela é uma palavra que é direcionada, então nós sabemos que é Deus que está falando, porque a palavra de Deus é que tem autoridade. Então nessa noite, tarde e noite, estamos aqui debaixo da autoridade de Deus, e debaixo da autoridade da palavra dele. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Abramos nossas Bíblias, irmãos, no capítulo 3 do livro de Tiago, apóstolo Tiago, no capítulo 3. Glória a Deus. No capítulo 3 do livro de Tiago. Glória a Deus. Versículos 2, 3, 5. Para a nossa meditação, para nós podermos apreciar um pouco dessa palavra. Quando a palavra de Deus ela fala aos nossos corações, nós ficamos maravilhados, né? Quando abrimos a Bíblia em Salmo 23, nós dizemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que coisa linda, maravilhosa. Mas quando a gente abre uma palavra de exortação, fala: essa palavra aqui acho que não é para mim, eu vou abrir uma outra palavra. Então eu quero convidar os irmãos nessa tarde. Tem duas ferramentas, irmão. Duas ferramentas à disposição. A primeira ferramenta é uma pá. A segunda ferramenta é uma enxada. Eu convido os irmãos a usar a enxada, porque a enxada traz tudo para si e a pá joga para o vizinho. Amém? Glória a Deus. Capítulo 3 do livro de Tiago. Todos estão acompanhando? Versículo 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito,
e capaz de refrear todo o corpo. Versículo 3. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Versículo 5. Assim também, a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Amém. Senhor, foi lida a Tua palavra mais uma vez, nessa tarde. Essa palavra, Senhor, que vamos falar, não seja de nós, mas seja de Ti, seja da Tua graça, da Tua parte. Usa-nos, ó Deus, para falar, para nós aprendermos nessa noite. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Só o Senhor é Deus, né? Só o Senhor é Deus. As horas não nos esperam. Quando nós nos referimos em palavras, quando nós nos referimos ao capítulo 3 do livro de Tiago, nós vemos a exortação da palavra na nossa vida. Então esse assunto que traz controvérsias, pois está ligado à maneira de crer de cada um. Podemos falar um pouco sobre maldição e outras coisas. No entanto, Jesus morreu na cruz para mudar toda a obra de maldição, e quem crê nele está isento dessas coisas. Muito bem, a palavra não é somente o ato de abrir a boca, emitir sons audíveis. É muito mais do que isso. Glória a Deus. A fala é a faculdade que distingue o homem dos animais irracionais. Nós nunca vamos ver um gato pensando, raciocinando para fazer uma conta, uma adição, porque ele não tem razão, ele não faz uso da razão, pois ele não a tem, mas o homem tem. Então a fala é uma das faculdades que distingue o homem dos animais irracionais. É um processo complexo, começa no coração e no pensamento, pois no que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus falou em Mateus capítulo 12, não precisa abrir. Salomão também fez observações sobre as palavras de dois tipos de pessoas. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios está cheia de perversidades. Isso está em Provérbios 10, verso 32. É isso que faz a diferença do cristão. Amém. Em consequência de palavras insensatas, impensadas, duras, desprovidas de misericórdia, males acontecem. Muitos males, muita controvérsia. Pode ocorrer, irmãos, de lares serem destruídos, filhos abandonados, amizades são desfeitas, corações magoados, pessoas, amigas decepcionadas, porque a palavra dura, ela suscita ira. Isso está em Provérbios capítulo 15, versículo 1, parte B. Então palavras impiedosas só pode sair da boca de ímpio, causam destruição, pode agredir, derrubar, nada tem mais poder de influência. São responsáveis pelas guerras, tumultos, inimizades, morte. Então uma série de situações desagradáveis poderiam ser evitadas se as pessoas pensassem mais antes de falar. Inclusive tem um livro de Joyce Meyer que diz: pense antes de falar.
que ela pegou esse tema, pense antes de falar, e Deus deu para ela uma mensagem. Então as palavras podem anular ou alimentar a ação de Satanás. Sabiam, irmãos? Palavras, elas podem anular a intenção de Satanás. Mas tem palavras que elas colocam Satanás em primazia, quer dizer, em destaque. Então ele é alimentado, às vezes, por certas palavras. Então o salmista conhecia muito bem, o poder das palavras. Vocês pensam que Davi não conhecia o poder das palavras? Ele conhecia. Temia falar irrefletidamente, sem refletir. Para precaver-se, pediu a Deus uma oração e disse assim, Salmo 141, verso 3: Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Nós precisamos ter essa virtude. Então pensar antes de falar, raciocinar antes de dirigir uma palavra. Muito bem. Quem está usando a enxada? Quem está usando a pá? Muito bem. A palavra também traz efeitos benéficos, óbvio. Assim como certas palavras produzem mal, da mesma forma a palavra sábia pode produzir coisas boas, né? Meu filho, você é uma bênção. Você vai ser um homem estudado. São palavras que entram no subconsciente do indivíduo. E Salomão disse: do fruto da boca de cada um se fartará seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Mas em Provérbios 18, verso 20 e 21, não precisa abrir, ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Uma palavra amiga pode produzir ânimo, encorajar o desanimado, acrescentar a fé de um abatido e mudar situações para melhor. Isso é uma palavra amiga. Um elogio, um estímulo, uma palavra de afeto sempre trará bons resultados. Provérbios 25, verso 11. Amém, irmãos? Amém. Agora, o uso indevido da língua, irmãos. E nós lemos Tiago, usado por Deus aqui, ele diz: nós colocamos freio na boca do cavalo para dirigir o corpo do cavalo. O cavalo tem uma força extraordinária, mas com aquele ferro que ele tem dentro da boca, e quando o seu usuário puxa, ele sente uma dor tremenda depois dos maxilares inferiores, e ele obedece, todo o seu corpo se freia. Muito bem. O apóstolo Tiago preocupou-se com a postura do cristão quanto ao uso da língua. E aí ele enfatizou: a língua como um instrumento que, se usado erradamente, causará grandes estragos, mesmo sendo um membro minúsculo. Olha, irmãos, como é que uma criança na escola, no jardim da infância, a primeira coisa que ele aprende para se vingar do seu coleguinha, o que é? É mostrando a língua. É mostrando a linguinha. E com aquilo o outro sabe, ele está me ofendendo. Tão pequenininho, ninguém falou nada, mãe, pai, ninguém ensinou. O outro, e assim por diante. Então já é uma coisa, irmão, que dá para se perceber que este pequeno membro. Então Tiago se preocupou muito, né? Tiago se preocupou bastante. Mesmo sendo um membro minúsculo, uma vez incendiado pelo mal,
torna-se algo monstruoso. Quando Satanás tomou a boca da serpente, foi o primeiro ato espírita, lá no Éden. A primeira sessão espírita foi lá no Éden, quando Satanás resolveu entrar na serpente e falar aos ouvidos de Eva palavras macias, sedosas, carregadas de veneno. E olha o mal que causou. Agora, a língua leva o homem a macular toda a sua integridade, né? Porque ela amaldiçoa, profana, profere juramentos falsos, engana, conduz à idolatria. Ela contamina o corpo todo. Em todo bom tribunal, isso acontece até no Brasil, em todo bom tribunal, nos Estados Unidos, as pessoas não precisam ser pastores nem crentes, juízes. Eles têm uma Bíblia a seu dispor, e a pessoa coloca a mão em cima da Bíblia, e ele diz: você com a mão em cima da Bíblia, você vai falar a verdade aqui para esse tribunal? Então ele tem que pôr a mão em cima da Bíblia, porque a Bíblia é uma autoridade, e nós estamos falando dessa autoridade. Então toda palavra dirigida, irmãos, é para nosso enlevo, é para o nosso sustento, é para o nosso aprendizado. Quantas coisas nós aprendemos que devemos fazer e que não devemos fazer. A língua inflama o curso da natureza. Quando é usada de maneira descontrolada, maligna e destruidora, mediante palavras e ações ameaçadoras. Quando você vê, irmãos, uma pessoa que chega na sua casa, ou chega-se a você em qualquer lugar, e começa a falar da direção da igreja, escuta, você concorda com o que está acontecendo, é uma palavra velada, é uma palavra maliciosa, é uma palavra que está entrando no campo da iniquidade. E esse campo é perigosíssimo. Então são palavras veladas. Em vez de a pessoa ir ao dirigente: olha, pastor, eu não estou concordando com o que o senhor fez. Por que você não concorda? Tudo bem, você pode concordar ou discordar, mas ele fala com pessoas. Então é um perigo. Não aceite. Não aceite. Então todos os tipos de animais grandes e pequenos têm sido domados pelo homem, mas esse não possui condições próprias para a sua própria língua. Mesmo sendo um membro indomável, a língua pode ser controlada, mas isso só acontece através do conhecimento e da prática dos preceitos bíblicos. Não existe livros que ensinam, não. Bíblia. Não existe panfletos que ensinam, olha, como você tem que fazer. Não. Bíblia. Aí está Tiago ensinando, está aí Tiago manifestando, está aí, e há mais de 2000 anos está escrito. Então nós vamos pela Bíblia, e Deus usou Salomão, e Deus usou o salmista, e amém. Então nós temos a Bíblia. Por si mesmo o homem não tem condições de deixar o mal que lhe é imposto pela língua. Agora, somente em 2 Coríntios 3, não precisa ver, somente o Espírito Santo pode transformar o que de algum modo escraviza o homem. Qualquer coisa que escraviza, só o Espírito Santo pode transformar. Está escravizado? Tudo bem. Então o Espírito Santo é que pode consertar. É impossível uma mesma fonte jorrar água doce e água amargosa. Alguém já tomou de uma fonte uma água gostosa, doce, e ao mesmo tempo, não, mas agora essa água está amarga? É impossível, irmão. Impossível. Isso é contrário à natureza e ao bom senso, né? Do mesmo modo, uma árvore não pode produzir dois tipos de frutos alternadamente. Um pé de abacate, você já viram um pé de abacate da uva? Esse ano aqui deu abacate, agora o ano que vem vai dar uva. Nunca vamos ver isso. É contra a lei da natureza. Isso explica que não faz bem para o homem ser um momento de bênção e no momento seguinte um momento de maldição. Então não posso ser um momento de bênção agora,
E amanhã é o seu momento de maldição. Então não tem como. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. O cristão não pode dirigir louvores a Deus e também proferir palavras indecorosas ao seu próximo. Mas está na Bíblia, irmão. 1 João capítulo 4, versículo 20. Porque ele sabe que no final todo... Olha, irmão, agora isto é mais sério ainda. No final todos darão conta dos seus feitos e de suas palavras. Foi o próprio Jesus quem fez tais afirmativas quando, ao final de sua exortação aos fariseus, ele disse: porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então nós temos que observar, irmãos, quando a gente se dirige a alguém, é muito interessante, né? Os frutos das palavras podem ser bons ou maus. O apóstolo Paulo admoestou os crentes quanto à maneira de se expressar, dizendo: olha só, irmãos, olha só, as más conversações, o que acontece? Corrompem os bons costumes. Muitos pecam quando dão ouvidos a palavras insensatas. Quando você perceber, porque você tem o Espírito Santo, e porque você tem o Espírito Santo que Deus te deu, então você tem um certo discernimento quando uma palavra insensata lhe é dirigida. Então você percebe, não aceite tal palavra, recuse, não aceite, porque nós temos a afirmativa aqui. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia também ensina, através de Paulo, que se evitem contendas e falatórios profanos que produzem impiedade. Falatórios profanos. Irmãos, eu tenho medo quando eu leio o capítulo 6 de Provérbios. Nós temos que ter temor, não é só, irmãos, quando Deus está operando maravilha e tal. Olha, nós temos que ter temor quando lemos a palavra, quando observamos que ela está falando. Porque, irmãos, a Bíblia fechada é o livro, mas quando você abre a Bíblia, é a boca de Deus que está falando. Então ela adverte aos cristãos a necessidade de se promover em conversas para edificação. Isso está em Efésios 4, verso 29. A nossa conversa tem que produzir edificação. Se a minha conversa não está edificando, eu tenho que olhar por mim mesmo. As palavras proferidas são como semente, irmãos, que caindo em solo propício, achando condições favoráveis, germinam, crescem, frutificam, podendo-se colher um dos tipos de frutos. Ou aquela semente produziu bênçãos, ou ela produziu maldição. E toda semente tem que germinar. Então palavras são como sementes. Semente. Quando nós estamos falando o Evangelho para alguém, você está semeando a palavra. Vai produzir frutos. Quando alguém vem contar uma fofoca para a gente, são sementes. Rejeite a semente. Diga: não, não me fale do meu pastor. Não me fale de fulano. Não, não quero ouvir. Por favor, por favor. Aí a pessoa percebe, ela é bloqueada para que não fale. E você está fazendo bem para ela também. Então esse sentido básico da palavra
Maldição, o básico da palavrinha maldição, ela quer dizer injúria, desgraça, infortúnio, calamidade. Ela quer dizer tudo isso. Coré, lá no tempo de Moisés, ele praticou a injúria, falando contra Moisés, falando contra Arão, dizendo que não era para dizer, abrindo a boca com os seus sentimentos impuros, sentimentos de traição. E Coré experimentou, irmãos, o que nunca outro experimentou, jamais. Ele e a sua família foram engolidos vivos por um sepulcro aberto na terra, que abriu, a terra abriu como se fosse um dixim, a terra abriu, engoliu toda a sua casa, eles desceram vivos naquela canaleta grossa, e a terra fechou. Além de serem sepultados vivos, foram esmagados. E 250 homens com incensário na mão, que eram levitas, e que trabalhavam também para Moisés aí, trabalhavam no tabernáculo, com incensários nas mãos. Disseram, agora é a nossa vez, vamos correr. Quando eles correram, desceu fogo do céu e torrou os 250. Isto porque Coré usou a injúria. Então a maldição, sabe o que, irmãos? É a legalidade dada ao diabo para causar dano à vida de alguém. É uma autorização dada através das palavras que se expressa com outra pessoa. Então a maldição é a prova mais contundente do poder da palavra. Às vezes, irmãos, prognósticos negativos são responsáveis por desvios sensíveis no curso de vida de muitas pessoas. Então, levando-as a viver completamente fora da vontade de Deus, desprovido da graça de Deus, desprovido de tudo. Eu estou com o computador aqui, entreguei na mão do Spencer. Quando eu contei para ele como ele entende, ele disse, será que não é vírus, pastor? Eu não entendo de vírus. E tem crente que precisa tomar cuidado com vírus. E o vírus se instala no computador para fazer danos. Ele quer travar o computador. Tem alguém querendo entrar na rede. Porque o computador está desprovido de segurança. Qual é a nossa segurança, irmão? Amém? A nossa segurança. Então quem tem ele, vírus não entra. Satanás quer pôr um vírus, vou pôr um vírus. Lança um vírus, não consegue. Vou pôr outro vírus. Não consegue. Aleluia. Então é muito comum alguns pais frustrados proferirem palavras de maldição contra seus filhos. Por exemplo, não adianta, você não vai conseguir nada na vida. Olha só. Você é um inútil. Você nasceu para ser a vergonha da família. Então é temerário amaldiçoar, porque as maldições podem acarretar sérias consequências, como a opressão, a possessão demoníaca. Isso pode acontecer. Por exemplo, aquela mãe que não foi feliz, nem se realizou no casamento, vive dizendo para a filha noiva que casamento é uma desgraça. O mesmo vai acontecer com ela, porque todos os homens são iguais, passando assim palavras de insegurança e de medo. Um prognóstico sombrio como esse autoriza Satanás, olha só, de se infiltrar no lar da filha. Ele então começa a sua atuação com legalidade. São muitos os casos dessa natureza, porque a falta de vigilância, irmão, por muitos que estão nas igrejas,
e não tem aquele compromisso sério com Deus. Nós temos que ter esse compromisso. E quando você tem um compromisso com Deus, quando você começa a ter um compromisso sério, que você sente, o compromisso chegou, e que você percebe que Deus está querendo trabalhar na sua vida, fique esperando, aguarde. Alguém não está gostando da história. Alguém não está gostando da história. E esse alguém é espiritual. É o opositor, é o nosso inflamador. É aquele que inflama. Então é ele que vai trabalhar contra a nossa alma, para deturpar a graça e a obra que Deus tem na sua vida. Quantas coisinhas acontecem? Elas pipocam de um lado, pipoca daqui, pipoca dali. E se o crente não estiver vigiando, ele bufa, ele cai, Mas se ele estiver vigiando, eu ouvi uma palavra e eu vou fazer o seguinte: eu vou orar. Eu vou buscar Deus. Eu vou buscar um conselho do meu pastor. Amém? Então as palavras do cristão devem ser continuamente de bênçãos. O apóstolo Paulo recomenda: não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que te ouvem. Quando se deseja que alguém, felicidade, sucesso, elogios, parabéns, são bênçãos que estão se liberando, né? A minha filha pode comprar uma casa aqui no Japão. Amém, glória a Deus, amém. Amém, isso é bênção. O irmão Daniel acabou de contar uma história, o seu testemunho. Comprou um carro, a gente tem que se alegrar com a bênção dele. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas se você vê uma pessoa dizendo: mas aquele carro lá, aquele carro ali, aquilo ali, rapaz, aquele lugar está muito. Foge dele, porque ele não está alegre com a bênção do irmão. Foge dele. E tem muitos, né? Então a palavra tem que produzir edificação, né? Incentivar, dar apoio, solidariedade, palavras que alegram. Provérbios 12, verso 25. Palavras que alegram. Ano passei no exame que eu fiz, mas vai ter outra prova, você vai passar. Estuda um pouquinho mais. São palavras que abençoam. Então o apóstolo Paulo fez uma confissão de vitória que até hoje é bênção para milhares de pessoas. O que ele disse em Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. São palavras maravilhosas. Deus chamou um povo especial para que distribua bênçãos indistintivamente quando fala do seu amor. A palavra do crente tem poder de criar situações favoráveis. Romanos 12, 14. Romanos 12, 14. Compensa a ler, irmãos. Eu vou passar a ler para os irmãos. Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Sempre abençoar. Se eu for abençoar só quem é meu amigo, e quando eu percebo que tem um meu inimigo, não, esse aí é meu inimigo, você não vai abençoar não. Abençoe o teu amigo e o teu inimigo. Abençoe aquele que te elogia, mas abençoe também aquele que não te elogia. Abençoe aquele que gosta de você, mas abençoa também aquele que não gosta de você. Abençoa aquele que ele quer o teu bem, mas abençoa aquele também que não quer o teu bem. São sementes. Quando você diz eu te abençoo em nome de Jesus, você está lançando uma semente que vai redundar em bênção para você. Ela vai germinar. Amém? Quem está usando a enxada? Quem está usando a pá? De vez em quando a gente passa a mão na pá, né? Mas quem usa a enxada, irmão?
É maravilhoso, né? Glória a Deus. Muito bem. Isto é maravilhoso. Então a palavra do crente tem poder de criar essas situações. Jacó abençoou Faraó. Olha só. Quando o Faraó disse: você pode ir para a terra de Gósen, ó Jacó. E por causa de José, filho de Jacó, Faraó olhou qual era a viração de Jacó. Sabe qual era? Ele criava ovelhas. Para o Egito, era maldição esse negócio de ovelha. Eles não gostavam de ovelhas. Mas ele olhou e, por causa de José, ele deu uma terra boa para Jacó viver nela até o fim dos seus dias. Jacó não perdeu tempo. Jacó abençoou a Faraó, Gênesis 47, versos 7 a 10. Lançou uma bênção sobre a vida de Faraó. Isaac abençoou a Jacó e Esaú das coisas futuras. Abençoar é declarar o bem para uma pessoa, crendo que Deus endossará as palavras proferidas. Deus quer que seus filhos sejam canais de bênção. Tem muita gente que vira canal não de bênção. Mas é preciso ser canal de bênção, como ordenou que fosse Abraão. Canal para abençoar, canal para abençoar, canal para abençoar. Quando Satanás chega perto da pessoa, esse canal aqui só abençoa. Ih, para com isso. Ele só abençoa. Ele gosta daquele canal que não abençoa. Não, esse aqui é bom, esse canal aqui não abençoa. Mas Deus nos criou como canais de bênção. Canais. Agora não podemos espalhar essa semente, né? Como já foi dito, nossas palavras semeiam bênção e maldição. Jesus uma vez viu uma figueira e queria um fruto dela. A figueira não tinha fruto. Ele deu uma ordem: seca. Seca. No dia seguinte, os discípulos constataram que a árvore havia secado. Jesus estava ensinando o que é a palavra. Isso mostrou aos discípulos o poder da palavra e o alcance da maldição. Em seguida, ele disse que se alguém ordenasse ao monte que se lançasse ao mar, crendo aconteceria. Portanto, é muito temerário amaldiçoar. Temerário, quer dizer, perigoso. Aleluia. Há pessoas que vivem chamando para si situações só negativas. Eu não posso, não vou, eu estou fraco. Tem uma galinha chamada galinha de Angola, quem conhece? A angolinha. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, morre, miserável. Estou fraco, estou fraco. Um certo irmão contou com um pastor, e nós congregávamos junto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quando chegava no sábado, no domingo, ele dizia: domingo passado foi uma bênção o culto, mas na segunda-feira o diabo roubou minha fé. Aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado, quando era na segunda, se não roubou, o diabo não roubasse a fé dele, na segunda roubava na terça. Aí o pastor falou: mas que história é essa, irmão? E o diabo roubou minha fé? Para com essa história. O diabo não rouba a fé de ninguém. Aí ensinou ele para que não falasse, né? Não posso, não devo, estou mal, né? Oh, vida, ai, essa vida, não vai dar certo mesmo. Mas tem um hino que diz: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Então vai dar certo. Glória a Deus. Aleluia. Se existe a consciência de maldição que se repete, é preciso expulsar esse mal, quebrar as correntes, fazê-las, impedir que o mal se repita. Por exemplo, irmãos,
Famílias onde impera a pobreza, a miséria, a necessidade, provavelmente se acomodaram a tal situação que lhe sobreveio. Veio essa situação e se acomodaram. Outros, então, estão se alimentando de pensamentos de maldição no que diz respeito a doenças, cultivam ideias do que o avô teve problema, sofreu com alguma doença. O pai, da mesma forma, por certo filho, meu avô era bebum, o meu bisavô era bebum, meu avô era bebum, meu pai foi bebum, eu acho que eu vou ser bebum também. Não, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. E vai quebrar este halo. Não vai ser. Não. Porque você tem um Deus que trabalha em seu favor. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Uma senhora adoeceu. De repente começou a se sentir outros sintomas de uma doença grave. Então ela dizia que aquilo era o mal da família. Sua avó morrera aos 45 anos. Sua mãe falecera com a mesma idade. E por certo aconteceria com ela, pois já estava com 44 anos. Falta um ano para mim morrer. Então o mal se agravou de tal forma que foi necessário um tratamento médico, né? Aliado a um tratamento psicológico. Depois de muita oração, ela pôde livrar-se daquele pensamento diabólico de maldição e voltou-lhe a saúde. Então, é como se a pessoa se vestisse de uma capa de maldição, né? Essa roupa é minha. Glória a Deus. Estamos terminando, irmão. Glória a Deus. Quem está usando a enxada? Quando a gente usa a enxada, é uma bênção, irmão. Isso é para mim. Isso é para mim. A maldição sem causa não se cumpre. Isso está em Provérbios 26, verso 2. Sem causa. Não adianta o descrente rogar praga, o crente amaldiçoar com pragas, amaldiçoar como aconteceu com um certo pastor, cujo vizinho confessou há algum tempo, depois que vivia desejando para que as doenças da família, acidentes como carro, roubo em sua residência, perda de emprego, mas nada disso aconteceu, não havia causa para isso. Então era o produto da maldade de um coração invejoso. Quanta gente faz mal para crente, né? Fez uma macumba, essa aí vai rebentar com o crente. Aí ele prospera mais ainda o crente. O que está acontecendo com aquele camarada lá? Mas eu acabei de fazer um negócio, mas meu filho, mas tá mais. O Deus dele é mais forte. O Deus dele é mais forte. Certo macumbeiro falou, recebeu uma pessoa e diz, olha, eu quero que você por aqui, plantar, por aqui, não importa, vai ter que eu pago, não, é tanto, né? Não pago o dobro, não pago. Sapo, fechou a boca e pronto. E o crente não morreu. Aí o dito cujo chega no ouvido do penitente e diz, olha, é melhor não mexer com esse povo não, porque com esse povo ninguém pode. Não dá para mexer com esse povo. Esse povo aí adora o homem lá de cima. E outras, são tudo de pé para trás. Pé para trás é quando você ajoelha, os pés ficam para trás. É tudo de pé para trás. Se é de pé para trás, não adianta. Aí mas escuta aqui, você quer dizer que o Deus dele é mais forte que o meu? Então eu vou pertencer ao Deus dele. Virou crente. Amém. Aleluia. Muito bem. Se a maldição sem causa não se cumpre, será que a maldição com causa tem cumprimento? Então a palavra de Deus chama a atenção para aqueles casos de maldição que partiram de alguém, né, que exerce autoridade sobre a pessoa. Amém. Mas eu quero ler aqui ainda, irmãos. Isso é tudo para aviso para a nossa vida.
aviso para a nossa vida. Eu quero falar as 7 colunas para o crente, as 7 colunas da sabedoria. Está no mesmo capítulo de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiro, ela é pura, depois ela é pacífica, depois ela é moderada, depois ela é tratável, depois ela é cheia de misericórdia, depois ela é cheia de bons frutos, e também sem parcialidade e sem hipocrisia. As 7 colunas da sabedoria. Use Tiago 3,17, estude. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que o Espírito de Deus fale melhor nos corações. Amém? Esse Espírito de Deus que fala. Amém? Busque. Não esqueça desse capítulo 3 de Tiago, que fala sobre a sabedoria, que fala, que exerce esta maravilha de ensino para nós. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Entregue-me a palavra.